Alô pessoal, acabaram as férias, acabou o carnaval, é hora de recomeçar. Tá começando a temporada 2019 do Agora de Certo. Roda a vinhetinha aí, roda! Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia, começando esse primeiro episódio da série 2019 do Agora de Certo. E para começar, se inscreve no canal, dá aquele like, porque já são mais de 1000 pessoas acompanhando esse trabalho que a gente faz com muito amor para você, ok? E esse ano, professor, o que podemos esperar do Enem 2019? Bom, nunca antes na história desse país tivemos tantas dúvidas sobre o Enem. E como ninguém sabe muito bem sobre o Enem, a gente resolveu preparar um bônus para você. No final desse vídeo, você vai assistir o professor Elton Rodrigues dando dicas sobre física para o Enem 2019. Então, assiste até o final. Porém, sabemos que temos que estudar bastante diversos assuntos e a gente vai dar mais ou menos a trilha para você poder seguir. E para te ajudar a se organizar bonitinho, a gente vai te dar o top 5 da organização, como se organizar para fazer uma prova excelente, para estudar muito bem. Mas para isso eu vou convocar ela, diretamente dos blocos do Rio de Janeiro, a poderosa professora Helena. Vem pra cá, Helena! Oi gente, tudo bem? Vamos então para as nossas dicas de como organizar os estudos aí para a gente ter um 2019 bem mais tranquilo? Dica número 1. Primeira dica tem que ter uma rotina e você tem que conhecer a sua rotina, certo? Então, saiba os seus horários, o que você faz durante a semana? Você vai para o curso? Você tem curso de inglês? Tem um dia fixo para ir para a sua prática religiosa? Enfim, anota num papel o seu horário semanal. Porque desse jeito você consegue visualizar bem quais são os espaços que você vai poder reservar para estudar, certo? Então estabeleça um cronograma semanal com toda a sua rotina. Vai para academia, horário de lazer, horário de almoço. Estabelece direitinho ali numa tabela tudo que você faz rotineiramente durante a semana, certo? Dica número 2. A segunda dica agora que você tem o seu cronograma semanal organizado, defina horários fixos para você estudar. Pelo menos 1 hora todo dia, né? Se você tiver mais tempo, você estabelece mais horários, certo? Dentro dessa rotina, você vai reservar, suponha que você tem 3 horas por dia para estudar. Define que disciplina vai ser estudada em cada dia, certo? Então, segunda-feira eu estudo matemática e física. Terça-feira eu estudo geografia e redação, certo? Então, estabeleça uns horários fixos, semanais, para os seus estudos em casa, assim como a gente faz num cursinho, tá bem? Essa é a segunda dica. Dica número 3. A terceira coisa tenha um espaço só para você, só para os seus estudos, certo? Não fica estudando na cama, estudando no sofá, todo torto, né? Não, tenha um lugar fixo para você, a sua mesinha com a sua cadeira, onde você possa deixar seus livros, seus cadernos e um lugar que você consiga estabelecer exatamente para estudar, só para estudar, porque aí isso te ajuda o seu cérebro a entender que aquele é o momento de concentração, né? Se a gente estuda na cama, aí dá vontade de dormir, vai dando sono, aí você mexe no celular e aí já viu, o estudo foi para o espaço, não é mesmo? Não faça isso. Tem um espaço só para isso, só para os seus estudos, que isso ajuda bastante na concentração. Dica número 4. A quarta dica escolha um método de estudo. Estudar tem técnica, não é só você chegar e ler, não. Então, escolha um método. Existem 2 técnicas que funcionam bastante. Uma é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é bastante antiga e consiste em você estabelecer ciclos de tempo. Normalmente, 25 minutos de atividade e 5 minutos de descanso. Você pode adaptar a técnica Pomodoro para os seus estudos. Então, 25 minutos lendo ou fazendo exercício ou fazendo fichamento e 5 minutos de intervalo. É a hora de você dar uma olhadinha no seu celular, é a hora de você beber uma água, ir no banheiro fazer um xixi, enfim, estabelecer um intervalo. Principalmente, essa técnica é legal para quem decide separar muitas horas durante o dia. Para quem vai estudar mais de 5 horas seguidas, é interessante fazer esses pequenos intervalos, certo? O outro método interessante é a chamada curva do esquecimento.
Nele, você vai aproveitar certos ciclos de tempo, e aí não são tempos tão curtinhos quanto 20 minutos, mas um dia, 7 dias, um mês, para revisar um conteúdo já visto. Então, suponha que hoje você estudou o tópico linguagem verbal e não verbal em português. E aí você revisa esse tópico ou por meio do seu fichamento, aquele que você fez na primeira vez que você viu, ou por meio de exercícios daqui a um dia, daqui a 7 dias e daqui a um mês. Dessa forma você fixa muito mais o conteúdo, certo? Pesquisa também outros métodos. Esses são apenas alguns. Existem vários métodos de estudo que podem se adaptar mais à sua realidade, aos seus gostos. Então, dá uma olhadinha aí. Tem bastante material na internet sobre isso e que pode te ajudar bastante. Atenção para a quinta dica! A quinta dica é: se prepare para imprevistos. Mesmo aquilo que é planejado pode sair dos trilhos, pode dar errado em algum momento. Então tenha um espaçozinho no seu dia, todo dia, sobrando, tipo meia hora sobrando, para caso você precise compensar alguma coisa do dia anterior. Então suponha que você se programou para fazer 20 exercícios e aí não deu tempo no dia anterior. Então você tem um tempinho a mais no dia seguinte para compensar e não atrasar tanto o seu cronograma, certo? Além disso, tenha uma hora na sua semana, de preferência no fim dela, sexta-feira ou no sábado de manhã, você decide o melhor horário para você, para programar a semana seguinte. E aí você revê o que deu certo na semana que está terminando, o que precisa ser adaptado, o que precisa ser melhorado para a sua programação da semana seguinte, certo? Bom, essas foram as 5 dicas, mas o que você não pode esquecer é, você ainda é uma pessoa. Então tenha tempo também para o lazer, para o descanso, para ler um livro, para assistir uma série, para sair com seus amigos, com a sua família, porque isso é fundamental também para fixar o conteúdo, né? Se você ficar muito estressado estudando o tempo inteiro, o seu cérebro vai ter uma hora que ele vai cansar de você e vai falar, chega, não quero mais. Então, reserve um tempo para relaxar toda semana, que também é importante, tá bem? Espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha um bom ano de estudos aí ao longo de 2019. E agora, você vai ficar com a professora Sabrina. Fala, queridinho, tudo na paz? Olha quem voltou para encher o seu coraçãozinho de amor. Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, para te lembrar de algumas coisas e para contar algumas novidades. Primeiro, já que a gente está falando aí de organizar a semana, já coloca lá na sua programação que toda quinta-feira tem vídeo aqui no Agora de Cert. E aí, já que você está nesse embalo, já bota na cabecinha que você tem que curtir, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever, se você ainda não é inscrito, né? Não vai dar essa bobeira, não deixa a gente na mão, tá bom? E esse ano a gente tem 2 quadros novos para você ficar ainda mais pertinho da gente. De vez em quando vai aparecer aí o Dicas de Segunda. Vai ser um quadro no qual Helena e eu vamos dar algumas dicas de linguagem, de ortografia, aquela coisa que pega no nosso pé às vezes, né? A pontuação, essas coisinhas aí. E também o professor Lúcio, de vez em quando, vai mostrar a carinha linda dele por aqui, no Gotas de Geografia. Nesse quadro, o professor Lúcio ele vai dar conceitos básicos da geografia, alguns detalhes que a gente precisa saber. Então fica ligado, porque volta e meia esses conteúdos estarão aparecendo na nossa página no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Inclusive, se você ainda não segue as nossas redes sociais, trate de seguir, tá? A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram e a gente está no Twitter. Então, dá uma olhada lá. Então é isso, a gente vai ficar juntinho durante esse 2019 e eu espero que tudo dê muito certo pra gente. Um beijo e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? O que eu tenho aqui para falar está muito ligado à atenção dada às equações da física. É óbvio que é importante darmos essa atenção, revisar os exercícios, aprofundar o tema, né, na utilização das equações da física, mas também é muito importante, e isso não é levado em consideração por muitos alunos, se aprofundar, estudar de forma minuciosa a teoria por detrás dessas equações. Então, por exemplo, muitos sabem utilizar as equações da ótica, mas não sabem a teoria, os fundamentos dessa matéria. Muitos sabem as equações da cinemática, mas se cair uma questão
sobre os fundamentos da cinemática, perguntas que os alunos falam, perguntas teóricas sobre o tema, acabam se embolando, não conseguindo resolver. Então a minha dica é: estudem sim, façam exercícios, mas também deem uma boa olhada, se preocupem mais com a parte também fundamental da matéria. Ou seja, estudem a parte teórica também, leiam o conteúdo das apostilas, procurem vídeos, história da física que deem uma abertura, aumentando o leque de possibilidades aí para um bom resultado, uma boa prova, tá bom? É isso. Abraço, tchau, tchau.